Quantos advogados eu não conheço que pensaram em desistir da advocacia porque não conseguiam lidar com seus clientes? Você é um deles? Bom dia, peixes, tudo bom? Hoje estamos aqui juntos nesse nosso novo horário das lives, que é às segundas-feiras, às 8 horas da manhã, para começarmos bem a semana. E hoje a gente vai falar sobre esse grande mistério, que é como atender os clientes, deixando-os satisfeitos com o nosso atendimento. Por que eu escolhi esse tema? Porque muitas vezes as pessoas elas acham que estão fazendo tudo o que podem. O advogado ele tem a percepção de que está fazendo todo o possível. Só que no final, quando o cliente ele vai gerar um feedback ou vai compartilhar com os amigos como foi o atendimento daquele advogado, ele expressa que não ficou satisfeito. O que acontece aqui em grande parte das situações? Problemas de comunicação. Então, por mais que o advogado tenha trabalhado, ele tenha se esforçado na causa do cliente, isso não foi comunicado de uma maneira clara, de uma maneira direta. E o cliente não conseguiu receber, ele não conseguiu perceber o esforço do seu advogado no trabalho para o qual ele foi contratado. Então, a minha proposta é falar de atendimento ao cliente em dois momentos. O primeiro, antes do fechamento do contrato, e o segundo, depois do fechamento do contrato. O que eu utilizei como base? Bom, eu utilizei as dúvidas do grupo do Telegram, que se você não faz parte ainda, clica na bio que tem o link para você entrar no Telegram. E também algumas enquetes que eu fiz aqui no Instagram. Então fica ligado também, porque se você quer que a sua dúvida seja respondida numa live, é só responder as enquetes. Certinho? Então vamos começar. Imagine a primeira situação, que foi até que eu deixei aqui no Instagram. É sexta-feira, 6 horas da tarde, e aí o seu telefone toca. É um cliente que te diz que tem uma demanda urgente e você ia viajar no dia seguinte. A minha pergunta foi, e aí o que você faz? Cancela a viagem ou dispensa o cliente? O primeiro ponto que a gente precisa avaliar é que não existe, em regra, um limite específico para a sua atuação. É você quem precisa definir esses limites, considerando a sua disponibilidade de tempo e a sua rentabilidade econômica. O que eu estou querendo dizer com isso? É mais ou menos assim. Você fez um planejamento de uma viagem no fim de semana e para essa viagem você gastou cerca de R$5.000. Aí o cliente entra em contato com você na sexta-feira, 6 horas da tarde, falando que precisa que você atue em um processo para ele. E aí quando você fala o valor do processo, ele barganha e ele te oferece R$2.000. Tô fazendo um exemplo muito básico aqui, certo, pessoal? Mas só pra gente entender que se você pensa na sua viagem que você gastou R$5.000 e no que o cliente está querendo te oferecer por R$2.000, não compensa uma coisa pela outra. Então, além de você definir se você quer ou não trabalhar com aquela pessoa que está te ligando naquela circunstância, você tem que saber valorar bem os seus serviços. De modo que se o cliente te procura em uma situação muito mais difícil, que te exige uma presença muito maior, você vai precisar ter algum ganho financeiro que supra a sua liberdade, vou colocar assim, né? Mas que supra aquele tempo que você vai deixar de ter dedicado a você e a sua família para o cliente. Bom dia a todos, bom dia Lilian, Vitor, Jean, sejam bem-vindos. Estamos falando aqui sobre atendimento ao cliente e aí a primeira questão é justamente essa. O cliente ele te liga com pouco tempo para você atendê-lo, né, para que você possa atuar em uma demanda dele. Então, como é que a gente valoriza se a gente abre mão do nosso tempo livre e atua naquela demanda ou não? Então, o que eu tô querendo dizer é que cada caso é um caso. A gente vai precisar ter muito centro e muita percepção do valor dos nossos serviços para naquele momento tomar uma decisão um pouco mais acertada. Agora, uma questão que eu acho que é sempre interessante de pensar, e isso eu fui percebendo ao longo da experiência na advocacia, é o seguinte:
O cliente que te liga sexta-feira, 6 horas da tarde, sendo que ele já sabe do processo há meses, significa que ele também vai tratar você como advogado, mais ou menos com esse padrão, porque é a forma como ele atua. Então considere isso também. Se você tem um perfil muito mais reguladinho, muito mais disciplinado, isso vai te gerar, às vezes, uma angústia enorme de trabalhar com um cliente que está sempre te demandando naquele último instante. E isso é super comum, viu, pessoal? Semana passada mesmo eu recebi uma intimação para uma audiência semana que vem e o cliente recebeu essa intimação tem um mês. Então, às vezes, o cliente ele realmente não percebe a importância das comunicações oficiais ou a gravidade da situação na qual ele se encontra, e aí ele nos procura como advogados muito em cima da hora. Mas a questão aqui é fazer valer a pena, fazer com que aquele fim de semana que você está abrindo mão, ele possa ser compensado de alguma maneira por aquele trabalho que você está pegando. O Jean até colocou aqui, né, o Jander, suprir os gastos, exato. Você tem ali um valor que você já gastou para sua viagem, o mínimo que você vai ter que conseguir com aquele contrato é superar as dívidas, né? Ou se não, as perdas que você vai ter com aquele fim de semana. E essa, inclusive, é uma informação importante para você passar para o seu cliente. Porque você trabalha um pouco com o que eles chamam dentro daquele gatilho mental da escassez, o gatilho mental do reconhecimento que você tem, do valor do seu tempo. Então você vai virar para o seu cliente e vai dizer, olha, eu tinha uma viagem marcada para esse final de semana, mas como eu prezo muito a relação com você, eu posso te atender. Contudo, de alguma maneira, o valor que eu vou prestar por esses serviços, eles vão ter que repor o que eu estou perdendo por conta do meu tempo, né? Então, você expõe isso para o cliente de maneira que ele tenha essa percepção clara do seu valor, inclusive do valor do seu próprio tempo. Segunda situação, o cliente te liga e você não pode falar com ele. Isso aqui acontece demais, até porque hoje com os meios de comunicação mais rápidos, como telefone, WhatsApp e internet, as pessoas têm essa impressão de que elas entram em contato conosco e a gente imediatamente já tem que trazer uma resposta e uma solução. Não precisamos. Eu costumo brincar que o telefone, ele é uma ferramenta que nos serve. E a gente não pode pensar que nós somos uma ferramenta que serve no telefone. Então, fique tranquilo para você atender em um tempo razoável. Agora, razoável, pessoal. Eu sei que muitas pessoas, para tentar manter um pouco a sua sanidade, colocam lá o telefone no não perturbe, colocam o telefone em modo avião, né? Eles têm uma rotina de atendimento, mas você precisa comunicar isso para o seu cliente também. O que deixa o cliente chateado é ele tentar falar com o advogado, não conseguir, não ter nenhum retorno. Então ele fica incerto se ele realmente vai conseguir falar com o advogado ou não vai. E eu preciso também compartilhar com vocês que eu já perdi algumas possibilidades de causa simplesmente porque eu não pude atender o cliente na hora que ele me ligou. Então, uma hora depois, quando eu retornei a ligação, ele me respondeu, não, doutor, eu já fechei com outro advogado porque eu tinha urgência. Às vezes ele não tem nem urgência, mas ele estava ansioso e ele não quer esperar e vai procurar um outro advogado que possa atendê-lo naquele instante. Como eu disse, a grande questão que a gente precisa trabalhar é a comunicação. Então tente sempre comunicar bem com o seu cliente para que ele saiba como você atende, qual é o seu tempo disponível, para que ele não se sinta desguarnecido. Então aqui vale, por exemplo, colocar lá no seu WhatsApp uma mensagem falando que o horário de atendimento é tal e tal, ou que você está ocupado, que em breve retornará, ou se não, que é o que eu tento fazer especificamente, o telefone tocou, eu atendo, a mensagem chegou, eu respondo, que seja para dizer, olha, eu tô ocupada agora, eu te retorno daqui a X tempo, e delimite um tempo e cumpra esse tempo que você está delimitando. A palavra foi proferida, então agora a gente precisa cumprir aquilo que a gente se comprometeu.
Bom dia, Maísa, seja bem-vinda. Estamos aqui falando sobre atendimento ao cliente. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, fiquem à vontade, podem colocar aqui nos comentários. E também, se você acha que essa live pode ser interessante para um amigo seu, marque esse aviãozinho aqui e aí direcione, compartilhe com o seu amigo essa live. Certinho? Então já falamos desse atendimento do cliente, que ele quer um atendimento imediato, né? E como nós podemos nos portar nessas situações. Um segundo grupo de situação, que ele pode ser comum e ele nos gera muita insegurança, é o cliente te procurar para que você possa atendê-lo em uma causa que você não tem muita experiência. Então o cliente te faz uma pergunta que você não sabe como responder. É uma situação muito delicada, gente, porque isso envolve uma série de questões e é importante a gente saber lidar com essas questões. O que eu sugiro? Primeira coisa, bom, vocês sabem que a minha proposta aqui com esse canal no Instagram é justamente demonstrar como a gente pode advogar respeitando os nossos princípios sempre, sem deixar a ética de lado, ou seja, sem mentir para as pessoas. Então, eu acredito que é muito importante, primeiro ponto, a gente não mentir. Ah, Carla, então você está querendo dizer que eu vou falar para o meu cliente, não sei. Não estou querendo dizer isso. A gente não precisa mentir, mas a gente também não precisa se expor. Então, é preciso ter uma sensibilidade para lidar com essa situação, essa saia justa. Então, eu vou te dar algumas ideias para que você possa avaliar o que é que cabe na sua rotina, o que é que cabe na sua vida ou não. Ó, o Janderson colocou aqui parcerias. Janderson, isso é um ponto extremamente importante, né? Se a gente não atua naquela área, as parcerias, elas vão ser uma ferramenta maravilhosa para a gente conseguir atender as pessoas que nos procuram e de uma maneira eficiente. Aí aqui eu só faço aquela ressalva de que a gente precisa ter muito cuidado com as nossas parcerias para que elas realmente sejam boas. Porque quando eu indico um advogado e aí esse advogado parceiro não presta um bom serviço, o cliente ele não vai achar que é o advogado parceiro que não prestou um bom serviço. Ele coloca a mim no mesmo saco que o advogado parceiro, né? Então, antes de firmar essas parcerias, antes de indicar um advogado, tenha um pouco de segurança de que ele é um bom advogado, que vai poder prestar um bom serviço para o seu cliente. Bom dia, Carlos, tudo bom? Seja bem-vindo. Então, vamos lá. Dicas para aquela pessoa que te ligou e falou, olha, doutora, eu tô com o meu imóvel, o oficial de justiça está aqui na frente para me despejar, o que é que eu faço? Uma situação urgente e grave. A primeira possibilidade é essa, né? Busque por parceiros. E aqui o que eu acho que é importante a gente conseguir fazer de uma maneira muito suave e ao mesmo tempo muito verdadeira é ganhar um pouco de tempo. Numa situação dessas como um despejo, o oficial de justiça está lá na frente, então é algo muito grave. A melhor alternativa aqui seria você conseguir uma parceria mesmo. Alguém que pudesse atendê-lo naquele momento. Uma segunda possibilidade é você pedir para que a pessoa te envie os documentos necessários daquilo que ela está falando. E isso não é simplesmente uma estratégia, meus queridos, mas isso é uma necessidade que a gente tem em certas situações. Porque o cliente nos liga com uma série de demandas, com uma série de percepções, falando que está tudo resolvido, que ele tem como provar tudo. E aí, de repente, quando você vê os documentos, você vê que, na verdade, não é nada daquilo que ele falou. Então, se o cliente te ligou com uma demanda que você não tem muita segurança, uma boa alternativa é peça os documentos que ele tem que possam comprovar toda aquela circunstância. E aí você vai analisar os documentos e você, a partir da análise dos documentos, vai ter uma clareza maior de se posicionar diante daquele cliente. E nesse meio tempo, você também tem a possibilidade de buscar um pouco de doutrina, um pouco de decisões para se inteirar daquele assunto que está sendo demandado a você. Bom dia, Lúcia, tudo bom? Seja bem-vinda. Estamos aqui falando sobre atendimento aos clientes na advocacia. Então, lembrem-se, pessoal, se vocês acham que isso pode ser útil para algum amigo advogado, compartilhe aqui no aviãozinho para que ele possa ver essa live também. Certinho? Então, ele te ligou, peça os documentos. Uma outra alternativa para você ganhar algum tempo, e também tem muito a ver com a vida que a gente leva hoje,
é avisar a pessoa que naquele momento você não pode atendê-la, mas que em meia hora, em uma hora você vai retornar a ligação. Eu sei que aqui tem um risco para que o cliente não feche o contrato com você, mas eu, como disse antes, que prezo muito pela veracidade da nossa profissão, eu acho que é mais justo, é mais eficaz você pedir um tempo para o cliente, retornar para ele, sabendo um pouco mais sobre a situação, do que assumir aquela postura de que você sabe lidar com aquela circunstância e você prestar um mau atendimento. Aqui eu só queria compartilhar uma experiência minha para comprovar que essa postura ela realmente tem validade, hein? Eu acho que quando alguém te procura, é porque ela tem uma expectativa e uma confiança em você como advogado. A advocacia é muito parecida com a medicina. É claro que a pessoa até pode procurar na internet o seu nome, mas ela precisa de alguma referência para ter chegado até você. Então, quando a pessoa ela te ligou, ela já tem um pouco dessa percepção de que você é uma pessoa que vale a pena, de que você é um profissional em quem ela pode confiar naquela circunstância. Então, considere isso na sua comunicação. Já aconteceu comigo e não foi simplesmente uma vez, de o cliente me ligar e falar: doutora, eu preciso que você atue em tal área para mim. E a minha resposta foi muito sincera e eu disse: olha, cliente, essa área é uma área que eu não atuo. Se você quiser, eu posso te auxiliar a procurar um profissional que possa te atender. E o cliente me respondeu o seguinte: eu prefiro que você me atenda do que outro profissional que tem experiência no caso, porque eu confio em você. Então tenham isso em consideração, sabem? Porque se a pessoa entrou em contato contigo, é porque ela já tem uma expectativa no seu trabalho, ela já tem um interesse em você. Quando nós somos sinceros, quando nós tentamos ser transparentes e realmente demonstrar para o nosso cliente que a gente está querendo prestar o melhor serviço possível para ele, ele vai compreender essa circunstância. E às vezes nós temos gratas surpresas sendo verazes. Por isso que eu acho que não vale a pena a gente colocar essa máscara de que eu sou o bambambam em tal área de atuação e lá na frente não oferecer um bom serviço, porque isso vai gerar uma insatisfação. E o cliente insatisfeito é propaganda negativa, isso reverbera exponencialmente e é muito ruim para a nossa carreira. Então, assim é a maneira como eu atuo quando o cliente me liga e eu não sou da área. Tento buscar parceria e indicar um advogado parceiro. Peço documentos para ele para que eu possa ver a circunstância de uma maneira mais clara e nesse tempo pesquisar um pouco mais. Falo para ele que naquele momento eu não posso atender e que eu atendo daqui a meia hora e nesse meio tempo eu corro atrás para ver se eu consigo, algumas ideias para poder passar a ele. Ou se não, também sou muito sincera e digo que aquela área não é a minha especialidade e me ofereço para buscar a ajuda de alguém que possa auxiliá-lo naquela circunstância. Tudo certinho, Janderson, ok? Oi, Lúcia, tudo bem comigo e com você? Tudo jóia? Terceira situação. Você conversou com o cliente te ligou, é da sua área, né? Então, você é da área penal e o cliente te ligou para você fazer um habeas corpus, ou seja, é algo que você entende, que você atua. Aí você passa o seu valor e o cliente fala que vai pensar e não te retorna mais. Essa foi outra enquete que eu fiz aqui no Instagram. E aí foi muito curioso, porque a resposta foi praticamente 50% de pressionar o cliente ou esperar. Aqui eu acho que também precisa de um pouco de sensibilidade da nossa parte. O que eu faço é o seguinte: eu atendi o cliente, passei o valor dos meus serviços e nesse momento, gente, é um momento de venda, entre aspas. É um momento em que a gente precisa ter algumas técnicas de venda, de marketing. Então você precisa dar algumas ideias sobre preço, sobre valores. Uma pessoa que fala muito sobre isso que eu indico vocês é o Dr. Euro, aqui de Brasília, certo? Mas tem algumas possibilidades de você, por exemplo, comprovar o tempo que você gasta naquele processo, você dizer a complexidade da situação, o que envolve aquilo, você oferecer ao cliente algumas possibilidades dos seus serviços, então serviço para 1 ano, serviço para 6 meses, serviço para o processo inteiro. Então aqui tem várias possibilidades de precificação, que eu não vou entrar agora porque a nossa live é de atendimento ao cliente.
Então você disse o valor dos seus serviços e o cliente te responde: ok, doutor, eu vou pensar e eu te dou um retorno. Dê alguns dias para esse cliente, mas não muito, certo? Então eu entraria em contato no dia seguinte ou no máximo em 2 dias. De uma maneira muito tranquila e perguntaria para o cliente: então, cliente, você pensou a respeito dos valores? Se ele te fala que ele ainda não tem certeza, aí você tem que conversar com ele para saber o que está impedindo. Às vezes ele vai falar assim: não, sabe o que é, doutora? É porque eu tô querendo conversar com a minha esposa. Aí você pode se oferecer: você precisa que eu converse com ela para explicar a situação? Entendeu? Ou senão ele fala: não, doutor, eu tô esperando tais documentos para eu poder tomar essa decisão. E aí você pode oferecer: você quer minha ajuda para providenciar tais documentos? Aqui o que eu acho interessante é você não deixar simplesmente nas mãos do cliente para ele te retornar. Até para que você possa mostrar essa postura ativa, essa postura de proatividade. Agora, você pode insistir nisso por um tempo. Eu imagino que depois da segunda negativa não convém mais entrar em contato com o cliente, porque senão o feitiço vira contra o feiticeiro e ao invés de nós mostrarmos a nossa proatividade, o cliente fica chateado com a gente, que a gente não para de ligar para ele. Agora aqui tem outra dica também que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho bem bacana. Bom dia, Patrícia, tudo bom? Que é a seguinte: se o cliente fala: ah, doutor, eu ainda não sei, significa que é o momento em que você pode oferecer mais informações a ele. Percebam isso que eu tô falando. Oferecer mais informações a ele. Não é fornecer as mesmas informações. Então, quando você conversa com o cliente, que ele diz que vai esperar para te dar uma resposta, você tem que desligar o telefone, fechar o WhatsApp e pensar assim: o que eu poderia ter falado nesse momento que tivesse gerado no cliente uma segurança para que ele fechasse comigo o contrato agora? E o resultado dessa sua reflexão tem que ser apresentado no momento em que você renova o contato com o cliente. Eu penso que se você percebeu que faltou algo muito importante, você tem que ligar imediatamente para o seu cliente e falar: olha, cliente, a gente acabou de conversar, mas eu me lembrei aqui de uma questão que eu acho que ela é muito importante na sua avaliação e que eu não queria deixar você sem esse elemento para você refletir a respeito, que é tal. Ou seja, o cliente ficou indeciso é porque ele não tem segurança completa da sua qualificação, ou se não da sua capacidade, ou da sua competência, da sua eficiência para prestar aquele serviço. Então você precisa trazer para ele um outro elemento que faça com que ele tenha um pouco mais de segurança naquela circunstância. Não simplesmente repisar os mesmos argumentos. A gente faz isso, pessoal, muito em recursos, que depois até a gente pode fazer uma live específica sobre isso. A gente perde o processo na primeira instância e aí quando a gente faz o recurso de apelação, o recurso inominado, a gente traz praticamente os mesmos argumentos da inicial. Não vai funcionar, já não funcionou, são novos argumentos. Então não conseguiu fechar com o cliente no primeiro momento, ele falou que é para você retornar para ele depois, então fala para ele: olha, trouxe mais esse ponto de vista para você analisar. E 9, o advogado tem que ser criativo, certinho? Bom dia, Anne, bom dia, Aline, sejam bem-vindas. Estamos falando aqui sobre atendimento ao cliente. Último ponto, que também foi uma enquete que eu fiz aqui no Instagram, que esse, pessoal, eu tenho um pedido muito profundo para fazer para vocês. Não fiquem com raiva do cliente. Se o cliente te disse: não quero fechar com você, advogado, não me interessa, não risca o nome desse cliente da sua agenda, não. Isso é um ponto também que eu faço. A pessoa entrou em contato comigo, por mais que nós não tenhamos fechado um contrato, deixe o telefone dessa pessoa gravado no seu celular. Porque quando você tiver uma ideia, você pode renovar o contato. Quando o seu escritório for fazer aniversário, você pode renovar o contato. Natal, Ano Novo, ou seja, você pode manter, você pode esquentar essa relação. Agora, o que não dá, e aí, infelizmente, quando eu fiz essa enquete, 40% me responderam que iam riscar o nome do cliente da agenda. O que a gente não pode ficar é com raiva.
A gente não pode ser reativo diante de um cliente que não fechou conosco. Até porque muitas vezes o cliente não fechou porque a gente não foi tão competente em demonstrar nossa capacidade de atuação. Então, não deu certo dessa vez? Esforce para que na próxima conversa com aquele cliente o resultado seja melhor. Queridos, isso daqui é o que eu tinha para falar sobre contatos com clientes antes do fechamento do contrato. Agora eu vou passar para algumas dicas gerais de atendimento ao cliente durante o processo. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, aproveita porque a hora é agora, certinho? Enquanto isso, já vou dando seguimento aqui ao atendimento ao cliente durante o processo. Então, qual é a reclamação mais comum dos clientes para os seus advogados? Não consigo falar com o meu advogado. Primeira ideia que eu quero compartilhar. Escreva no seu contrato de serviços advocatícios o seu horário de atendimento, para que o cliente ele tenha isso por escrito, quando e como ele pode falar com você. Lembre-se que aqui a gente enfrenta um problema de comunicação em 95% dos casos. Então a gente precisa aprender a comunicar bem com o nosso cliente. Uma vez que você consiga gerar nele esse retorno, essa resposta às demandas que ele tem, entre em contato com uma certa rotina. Eu penso que a gente falar com o cliente simplesmente quando o processo tem uma movimentação não é suficiente, porque dependendo de como é a vara para o qual o processo foi distribuído, a movimentação vai ser muito lenta. Então você tem que criar uma rotina para que o cliente saiba que o processo existe, que você está trabalhando. Você tem que expressar o seu valor, para que o seu valor fique claro. E com isso, o cliente ele também vai se sentir resguardado e você está criando ali um canal de comunicação que possibilita que ele, inclusive, te questione sobre outras possibilidades de demanda. Então, não dê retorno simplesmente quando o processo tem um movimento. Dê retorno com uma frequência específica. Ah, mas eu só consigo fazer isso a cada 2 meses pelo volume de processos que eu tenho. Não importa. Faça esse retorno. Ah, não, Carla, lá no meu escritório, a secretária, o paralegal, o estagiário que dá esse retorno. Ok, é bom, mas eventualmente tem algumas coisas que o cliente sente necessidade de falar com o advogado e outra pessoa do escritório não supre essa necessidade. Então, por mais que o seu escritório, na sua sociedade tenha uma forma, eventualmente, e que não seja simplesmente uma vez por ano, tá, pessoal? Entre em contato você com o seu cliente para dar algum retorno. Uma terceira ideia que eu acho que é muito importante é a gente utilizar uma linguagem fácil. Já aconteceu isso comigo, eu ligo para o cliente, aí eu falo assim, então, o seu processo está concluso para o juiz. O cliente não tem ideia do que significa concluso para o juiz. Por mais que para nós isso seja um termo super comum. Então, diga para o seu cliente, mas de uma forma em que ele vai compreender bem. Não fale para ele que o processo está concluso. Fala que o processo está no gabinete do juiz, está para o juiz analisar. Mas tente traduzir os termos jurídicos em termos que ele possa realmente compreender e saber qual é o momento do processo. Fazendo isso, você também vai compartilhar com o seu cliente o passo a passo. Então você vai ligar para ele e falar, cliente, olha, o juiz, ele julgou, ele decidiu o nosso pedido e ele deu perda pra gente. Não fala, ele julgou improcedente. Eu sei que improcedência é uma palavra comum, mas às vezes isso não faz parte do vocabulário da pessoa. Então fala que perdeu a causa. O juiz ele não deu ganho de causa pra gente. E agora a gente tem a possibilidade do recurso. O que você acha? Você acha que a gente recorre ou não? Fale para o cliente sobre a sucumbência, sobre a majoração da sucumbência, mas você tem que compartilhar com ele os dados do processo para que ele tome a decisão. Isso, pessoal, é outra coisa que eu vejo que deixa o cliente super insatisfeito. Ele conclui que é o advogado que está decidindo todas as ações do processo dele. E a gente não pode fazer isso porque nós somos mandatários do cliente. Né? O cliente ele faz uma procuração para nós, então ele é o mandante, ele quem define os atos. Nós temos a capacidade técnica, nós temos essa possibilidade de dizer o que é melhor, o que é pior,
quais são as possibilidades. Mas quem tem que decidir se vai ter acordo, quem tem que decidir se vai ter recurso, como vai ser feita a execução, o cliente ele precisa participar disso, porque isso vai fazer com que ele se sinta integrado à situação. E aí, quando a gente tem o resultado, a gente tem a segurança como advogados de falar, olha, você sabia dos riscos e você preferiu que nós agíssemos dessa maneira. E a gente também consegue gerar no cliente essa satisfação, essa percepção de que o resultado do processo foi alcançado diretamente pela atuação dele. Então, pessoal, foi ótimo estar com vocês, começando a semana. As lives agora elas vão ser nas segundas-feiras, às 8 horas da manhã. Se você tem alguma ideia, se você tem algum pedido sobre um assunto, fique à vontade para colocar aqui. Tenhamos todos uma ótima semana e até a próxima!